Suave. Piano. Agora sempre... Wilson Simonal, um artista, um cantor, um showman e um maestro. Verdadeiramente um maestro. Quem tem a oportunidade de ver ele ao vivo ficava sempre impressionado com uma coisa muito especial dele: o seu controle pela plateia. Ele conseguia controlar a plateia da forma que bem entendesse, fazer a plateia entrar no show e cantar junto, de uma forma especial. Esse era seu grande trunfo. Mas agora você pode estar se perguntando: afinal, quem é o Wilson Simonal? Que música ele cantava? Bom, deixa eu apresentar algumas para vocês. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Se você ainda não entendeu o tamanho do Wilson Simonal, tenho que falar a vocês da vez que ele foi abrir o show do Sérgio Mendes. Ele, que após ter ganhado um Grammy, decidiu fazer um show no Maracanã. Chamou ali o Wilson Simonal para abrir o seu show. E ele simplesmente dominou a plateia, conquistou o público e fez meio que uma orquestra de mais de 30 mil pessoas. Num tempo onde fazer shows em estádios não era nada comum. E o Wilson Simonal fez essa façanha incrível. Esse era o seu grande poder. Vale lembrar também que o Wilson Simonal não é apenas o cantor brasileiro. Ele é a cara do Brasil. Quando as pessoas de fora olhavam para o Brasil, era o Wilson Simonal que eles viam. É aquele cantor, o showman, o negro que cantava, que encantava. Ele é definitivamente a cara do Brasil. Por favor, não tumultuem. Gentlemen, I am speaking English. Miss Sarah, repeat with me. Vou deixar cair. Vou deixar cair. Wonderful. E não apenas em shows e em programas de TV, o Wilson Simonal estava em tudo. Nas rádios, nas revistas, nos jornais. Para qualquer canto que você olhasse, o Wilson Simonal estava lá, com seu enorme sorriso e sua alegria. Agora que já entendemos o tamanho e a importância dele, vamos voltar um pouco no tempo e entendermos juntos a vida e a ascensão de Wilson Simonal. O pequeno Wilson Simonal nasceu no ano de 1938. Filho de Maria Silva de Castro e de Lúcio Pereira de Castro, o pequeno Simonal começou a sua vida com a música no colégio católico, onde ele participava do coral e tinha aulas de canto. Tempos depois, ele seria convocado para servir no exército, onde rapidamente ficou conhecido, pois foi ali que ele descobriu sua vocação para a música. E mesmo sem o apoio da mãe, ele insistiu. E ela dizia: é uma loucura, é uma vida que não tem nem garantia nenhuma. Eu quero que ele continue no exército, que é muito mais garantido. E lá no exército, Simonal descobriu a habilidade mais importante de sua carreira. Foi ali que ele aprendeu e desenvolveu sua capacidade de comandar uma plateia. Pois além de cantar em vários bailes, ele era chefe da torcida do time do quartel. Ele ficou no quartel durante 3 anos e saiu no ano de 1960. E lembre-se bem desse período da sua vida. Será muito mais importante mais à frente. Pois bem, logo que ele saiu do quartel, ele, que estava sem dinheiro, duro e quebrado, começou a fazer pequenas apresentações e covers.
E numa dessas apresentações, ele foi descoberto por Carlos Imperial, que era um produtor musical muito importante da época, e que revelou nomes como Elis Regina, Roberto Carlos e Tim Maia. E pois é, não era pouca coisa não. Bom, logo ele virou produtor e mestre de Simonal, e acabou compondo alguns dos seus maiores sucessos. Tchá, 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 tchá. Menina, dança que eu quero ver. Tchá, 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 tchá. Dança que eu danço com você. Em 1964 e meados de 1965, junto com outros músicos, Wilson Simonal começa a fazer shows no Beco das Garrafas e rapidamente se torna um dos responsáveis por transformar o Beco das Garrafas num dos pontos mais importantes do Rio de Janeiro, onde se apresentaram vários outros músicos importantes da época. Além disso, no ano de 1966, ele foi contratado pela TV Record para participar de um programa musical que era comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Lá, ele explodiu ainda mais. Suas apresentações eram cada vez melhores e todos ficavam cada vez mais impressionados com o talento de Wilson Simonal. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar. E a gente que não tem nada fica pior do que está. Se o moço tem a vergonha e acabe a descaração, deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Nos anos seguintes, Simonal vira um fenômeno internacional, fazendo sucesso em toda a América Latina e em outros países da Europa, fazendo inclusive turnês por lá. Tudo isso entre os anos de 1967 a 1968. Que felicidade achar em... Logo quando voltou para o Brasil, no ano de 1969, ele fechou o contrato com a Shell. Nesse ponto, Wilson Simonal estava tão, mas tão famoso, que era simplesmente impossível você não escutar suas músicas ou no mínimo conhecer o seu tamanho. Ele virou um ícone pop. Eu agora tô Shell super pra motor, não tem rival. Ou seja, Wilson Simonal estava no seu auge. Mas, como toda história tem altos e baixos, a do Simonal não é nada diferente. Bom, eu estou falando tanto das datas para vocês, que é para falar de uma outra coisa muito importante que estava acontecendo no Brasil ao mesmo tempo, chamado ditadura militar. Em 64, quando os militares tomaram o poder, junto com toda a repreensão por parte deles, veio também a censura, as torturas e as perseguições daqueles que se colocavam contra o governo. Nisso, vários músicos, por se oporem e criticarem o governo, foram caçados e até torturados pelos militares. E aqueles que não conseguiam fugir do país acabavam caindo nas mãos dele. E para dar mais contexto a vocês, aquela era uma época de muita polarização política, pois estava muito bem definido quem era do bem e quem era do mal. Ou seja, se você não estivesse do meu lado, estava do lado do inimigo. Por isso, merecia ser caçado, às vezes até executado. Tá, mas por que eu estou falando disso tudo? Bom, agora vamos entrar num assunto um pouco complexo. Então, calma aí e vamos lá. Em 1970, Simonal, após desconfiar que sua empresa, a Simonal Produções, estava sendo roubada pelo seu próprio contador, Rafael Viviani, decidiu demitir ele da empresa. E ele
que saiu com uma mão na frente e outra atrás, iniciou um processo de ação trabalhista contra Simonal. Ele, que nesse ponto já estava furioso com o suposto roubo, mais quebra de contrato com a futura programação na Globo, mais outro processo que estava respondendo, acabou tomando a pior decisão de sua vida. Realmente havia sido roubado, estava sendo roubado pelo contador dele. E um dia tu está no escritório dele e descobre que ele está quebrado, entendeu? Não entendia de negócios, de dinheiro, de investimentos. Ele usava o dinheiro que ele ganhava, ele sabia que ele podia usar, mas sempre estava estourado no banco, porque não tinha noção real do que, sabe, comprava, quero comprar um negócio, vou comprar. Soube que estava quebrado e ficou putíssimo, né? Imagina um crioulo de 1,85 m puto, entendeu? Foi pra cima do contador. Dias depois, 2 agentes do DOPS, Hugo Corrêa de Matos e Sérgio Andrade Guedes, mais um motorista de Wilson Simonal, apareceu na casa de Rafael Viviane e o levaram para uma delegacia do DOPS, onde ele foi brutalmente torturado por policiais. Era um pessoal do DOPS, que era o órgão de repressão política, odiado, né, que prendia as pessoas, torturavam. Os detetives bateram. O Simonal não pediu para bater. Ele é acusado de extorsão de uma coisa que ocorreu dentro de uma delegacia do DOPS. Eu não consigo entender como um civil pode ser acusado de bater numa pessoa dentro da delegacia. 20 horas depois do sequestro do marido, a mulher de Rafael presta queixa sobre o desaparecimento e informa sobre os 2 homens que haviam levado, e levanta suspeitas ligando esses homens ao Wilson Simonal, já que era o seu motorista que estava dirigindo o carro. Logo após isso, Simonal é levado para o depor, como a suspeita de ter mandado os 2 homens dar um jeito no seu ex-contador. Mais ou menos lá para meia-noite ele mandou 2 brucutus lá no apartamento me pegar lá. Na hora que eu vi o Jorge, que era o motorista do Simonal, eu gritei para ele, não vai porque é perigoso. Eu gritei. Aí ele sumiu. Aí chegou lá e encontrou mais um tal de um capitão lá. E não teve roubo nenhum. Não teve? Pá. Então começou a dar pancada. E eu fui continuando, insistindo que não tinha roubo nenhum, não tinha nada. Lá era tudo papo dele, que não existia. Aí eles foram aumentando. E eu fui resistindo. Aí uma hora um deles trouxe um telefone com uma manivela. E 2 fios descascados, né? 2 fios. Enrolaram os fios nas pontas dos dedos e virava a manivela. Que ele dava uma descarga violenta, né? Na língua também, né? Aí, quando eu desisti de enfrentar, foi quando eles falaram, ameaçaram de buscar eles. Então vai pegar aquela família dele, vão acabar com a raça toda, esse capitão falando, e fingiram, né, simularam que iam. Aí eu fiquei apavorado, eu falei, não, eu confesso. Para completar, Simonal, em depoimento na delegacia, afirma ser de direita e declara apoio ao exército. Sentou para dar o depoimento dele e, de repente, ele percebeu que a coisa era séria, não era a brincadeira que ele pensava. E ele ficou com medo. E, ao ter medo, ele achou que a saída dele seria se dizer um homem do governo. Logo após isso, Simonal teve um destino cruel por parte das mídias e foi crucificado pela crítica e pelos jornais, principalmente pelo jornal O Pasquim, que logo após o fato acontecer, o jornal deu força a uma fake news que dizia que Simonal era um dedo duro da ditadura militar. Ou seja, eles acusaram o Simonal de informar aos departamentos que caçavam os opositores do governo os nomes dos colegas de profissão que se colocavam contra a ditadura. Com isso, Simonal, que já estava indo de mal a pior, viu sua carreira ser afundada sob seus olhos
Seu nome e sua reputação estavam na lama, e ele acabou perdendo praticamente tudo. Ele foi sendo cancelado, como dizemos atualmente, porém, de uma forma bem pior. Ele foi meio que sendo apagado do cenário musical, infelizmente, da história. O Simonal nunca foi julgado nem vaiado pelo público. Ele foi julgado e vaiado pela própria classe dele e pelos veículos de comunicação. Simonal acabou se tornando alcoólatra. E nesse processo de dor e esquecimento, ele acabou sendo jogado num buraco. Veio uma depressão, aí veio o alcoolismo, aí veio o sofrimento inimaginável. Até que, em 1990, após o fim da ditadura militar, Simonal obteve documentos que comprovavam que não existia nenhuma ligação entre Wilson Simonal e o regime militar. Ele era inocente da sua principal acusação e do principal motivo do seu esquecimento. Wilson Simonal nunca teria sido colaborador do Exército. Depois disso, no ano de 91, ele foi ao programa de Paulo Lopes, onde provou sua inocência, já com seus 53 anos de idade. Agora, Simonal, você tem um documento que prova que nunca foi dedo duro, não é isso? Tem. Que é do DOPS, não é isso? Eu estou mostrando... Sua ficha é limpa no DOPS. Eu estou mostrando tudo isso aqui para você entender o seguinte. Sei. Isso aqui é da Presidência da República? Da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Essa coisa é demorada, houve uma investigação. Houve uma investigação. Assim, e aqui prova... Se a câmera puder mostrar, está aqui, ó. Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ilustríssimo senhor Wilson Simonal. Eu morava na Alameda Franca. Em atenção ao requerido por Vossa Excelência, informo que não foram encontradas na documentação deixada pelo extinto Serviço de Informações anotações que o apontem como servidor ou prestador de serviço daquele órgão. Isso aqui que ele leu define tudo. Anos depois, ele morreria de cirrose hepática, em decorrência ao alcoolismo. No ano 2000, não perdemos apenas um cantor, mas sim um dos maiores artistas que esse mundo já viu. Porém, um dos maiores artistas esquecido que esse mundo já viu. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Meu nome é Tainan Yarlon e eu ainda não sei se vou continuar com esse projeto. Mas mesmo assim, se você tiver gostado e se quiser, pode compartilhar. Vai ser de grande ajuda para mim. Muito obrigado e boa noite. Sabe o duro que dei pra ter bom som. Trabalhei pra ter